te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz, Senhor Jesus. Gostaria que, se possível, você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 14. Do versículo 1 até o versículo 6, vai dizer: naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse à sua mulher: use um disfarce, para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aias. Aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido e foi à casa de Aias, em Siló. Ora, Aias já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aias ouviu o som dos passos junto da porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar mais notícia. Vá dizer a Jeroboão que isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o de dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Quando eu estava meditando nesta palavra e eu estava pedindo ao Espírito Santo de Deus que falasse ao meu coração e estivesse me ensinando. E algumas coisas eu aprendo aqui com esse texto. Quando nós vamos ler e ver a história de Eli, profeta, o sacerdote Eli, você vai observar que Eli tinha a responsabilidade de manter a casa do Senhor, as lâmpadas acesas, falar, receber os sacrifícios do povo que levava a presença de Deus, de cuidar da casa do Senhor, onde a presença do Senhor se fazia ali presente. Passado o tempo, seus filhos fazem o que o Senhor reprova, e Eli passa a mão naquilo que os seus filhos estavam fazendo. Seus filhos desobedecem e toda a ruína cai sobre a família de Eli, o sacerdote Eli. E Deus levanta Samuel, chama Samuel e fala com ele e o constitui como profeta agora de Israel, certo? Para você poder entender o contexto. A Bíblia vai dizer também que Eli já estava até avançado, e aí quando ele vê a notícia dos seus filhos, ele cai da cadeira e quebra o pescoço, porque ele já estava até bem gordo, ou seja, praticando as coisas que não era agradável a Deus, não estava tendo zelo com a responsabilidade, aquilo que Deus havia colocado sobre a sua vida. Quando nós vamos aqui para esse texto, nós vamos conhecer um profeta que, devido à avançada idade,
né? Perde a sua visão, mas continua em comunhão com o Senhor. Perde a visão natural, a visão física dos seus olhos, pela avançada idade. A idade dele já estava avançada e agora ele já passou não mais a enxergar. Mas ele mantinha comunhão, obediência ao Senhor. E aquele que, querido, por mais que o seu vigor físico, por mais que a sua idade seja avançada, mas aquele, querido, que persevera, aquele que se mantém em comunhão com o Senhor sempre vai se revelar para ele. Nós vamos observar o que Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Ou seja, querido, cada vez que eu e você permanece em comunhão, em intimidade com o Senhor, ele vai sim te revelar, independente da situação em que você se encontra. Talvez numa enfermidade, e eu posso dizer que eu lembro que quando eu fui acometida fiz uma cirurgia, né, e eu lembro que nesse momento eu lembro que eu em repouso ainda, né, assim, muitas pessoas até ligavam, pessoas vinham até aqui na minha casa, né, assim, pedindo uma palavra da parte do Senhor, porque entende, gosta, se identifica com a ministração, via em minha vida, né, veio em minha vida uma vida que eu procuro, né, obedecer ao Senhor. Não sou perfeita, mas procuro andar, né, nos mandamentos do Senhor, nos ensinos do Espírito Santo. E eu me lembro, querido, que muitas das vezes eu até dizia assim: nossa, e nesse momento quem está precisando de oração sou eu. E Deus usava a minha vida até para orar por pessoas que estavam enfermas, pessoas que eu lembro que alguém estava até precisando e iria fazer uma cirurgia, mas com muito medo, né, e me pediu oração. E quando ela foi fazer o exame, não diagnosticou mais o problema e ela não pôde, não fez mais a cirurgia. E eu fiquei analisando, né, porque assim, em meio envolvido a obra, a gente às vezes quer se justificar, e daí eu dizia, mas poxa, Senhor, porque o Senhor, né, permitiu a mim, eu estou procurando fazer a tua vontade, às vezes tem coisas que a gente não vai entender, mas que em meio a qualquer dificuldade, seja uma cegueira física, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade, seja um problema, não sei você, né? Por exemplo, estar numa escassez e alguém vem procurar você e daí você vai orar. E aí Deus vai enviar suprimento, Deus vai enviar recursos, Deus vai abrir uma porta, né? Quando muitas vezes você está pedindo, mas o Senhor está usando a sua vida para isso. Aqui, querido, esse texto mostra bem claro que aquele que anda em comunhão com Deus, Deus sempre vai se revelar. O Senhor tinha chamado o sacerdote Eli, tinha separado ele, né? Mas o dia a dia, o crescimento dos seus filhos, Eli já não estava mais, né, numa total comunhão com o Senhor dessa forma. Não aceitava os conselhos, né? Já não se impunha, né, sobre os seus filhos. E aí o Senhor diz: eu honrarei a quem me honra, mas a quem me despreza, o desprezarei também, porque os filhos do sacerdote estavam desprezando os ensinos do Senhor Jesus. E daí o Senhor se revela a Samuel, dizendo o que vai fazer com a família de Eli, do sacerdote Eli. Revela a Samuel que está o levantando agora como profeta de Israel. E aí você vai ver Deus, ele mesmo, nessa situação, Deus poderia se revelar se o coração dele estivesse, né, próximo de Deus, em obediência ao Senhor. Mas Deus já percebeu a resistência do sacerdote Eli.
daqui de Ais, né, quando a gente está falando e o texto, né, e a importância é desse texto, mas precisa a gente não fazer na verdade é um comparativo, né, mas a gente poder ver as duas extremidades, sabe, porque alguém que deseja obedecer a Deus, alguém que continua, querido, fazendo a vontade de Deus, independente da sua força, da sua idade, independente, querido, da situação que você vai estar, o Senhor vai se revelar. Deus não vai deixar, querido, que pessoas causem dano na sua vida, que pessoas ou situações causem dano na sua vida. Ele vai se revelar para você, Ele vai preparar você para que você veja e viva, né, as promessas do Senhor. Aqui nós vamos ver claramente o profeta que já estava de idade avançada, tinha perdido a visão e daí não tinha como mais reconhecer as pessoas, reconhecer fisicamente, naturalmente, reconhecer as pessoas, nem a sua intenção que era, mas um Deus querido que Ele cuida, que Ele zela por aquele que continua com intimidade, com busca para Ele. A Bíblia vai mostrar que o filho de Jeroboão, né, ele se encontra enfermo. Jeroboão, né, Deus tirou, né, a família de Davi, entregou o reinado de Israel para Jeroboão, mas no decorrer dos anos, o Senhor viu que ele não fazia mais, que o seu coração não estava mais voltado para Deus. E daí Deus o tira do trono. Deus não se agrada ao que ele faz, porque Deus se agrada de um coração quebrantado, de um coração contrito, um coração derramado diante da presença do Senhor. E esse profeta, ele continuava, mesmo com aquela debilidade, com aquela fragilidade, com aquela dificuldade na sua vida, ele não deixava de ter comunhão com o Senhor, de buscar a presença de Deus. O fato da sequeira natural, né, dos seus olhos, físico, humano, ter se apagado, mas os olhos do Senhor, do Espírito do Senhor, revela, mostra para ele. Não deixa que aquele plano de Jeroboão, junto com sua esposa, de ir lá, levar ofertas, consultar ao profeta, né, para que o profeta lhe dissesse algo agradável que ele gostaria de ouvir, mesmo sabendo que andava em desobediência, que estava fazendo coisa desagradável ao Senhor. Então, ele prepara, né, uma oferta, pede para a mulher dele se disfarçar de outra pessoa e ir lá ofertar, né, para o profeta Aias e pedir, né, consultar, ver o que Deus podia fazer em favor do seu filho. Mas o Deus que conhece a intenção, Deus que conhece o pensamento daqueles que tramam contra as nossas vidas, que aproveita da nossa fragilidade, aproveita de uma situação para querer se aproveitar mesmo da fragilidade do que você está passando. Um Deus que cuida de mim, um Deus que cuida de você, querido. Trata de falar a Aias. Ele diz, olha Aias, vem aí a mulher de Jeroboão. Ela vem disfarçada, mas eu quero que você diga assim e assim. Ou seja, Deus querido estava dando a oportunidade para Jeroboão, né, mudar de atitude, né, se arrepender do que ele estava fazendo. Deus, ele fala para ele dizendo,
eu dei o reino a você, mas quando você chegou nesse reinado, quando você recebeu a sua bênção, quando você recebeu a promessa, né? Você agora passou a não fazer mais aquilo que estava no agrado do coração de Deus. Os ensinamentos, o que o Senhor tinha deixado para você, agora já não faz muita importância em obedecer ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que isso não agradou ao Senhor, né? A atitude de Jeroboão. Antes, o Senhor tira o reinado da família de Davi, né? Que tinha o coração voltado, entrega para Jeroboão. Ou seja, até então ele fazia o que era agradável ao Senhor. Mas quando ele já está no reinado, ele perde o foco. Ele sai da presença de Deus, o seu coração já não está mais disposto a obedecer ao Senhor Jesus. Mas o foco dessa mensagem, eu quero te dizer que por mais que a idade seja avançada, por mais que há situações adversas, né, dificuldades cheguem na sua vida, se eu e você, como servos do Deus Altíssimo, como profeta que Deus levanta nesta nação para falar, né, para dizer exatamente o que Deus quer, o que o Senhor nos chama a um caminho de obediência. O Senhor, Ele vai sempre se revelar. Ele vai nos livrar dos disfarces que o mundo faz, que pessoas fazem para querer atingir as nossas vidas. Sabe, querida, que o Senhor fala para Ai, o Senhor revela ao profeta. E assim como Deus revelou, assim o aconteceu. Vem a mulher disfarçada. A Bíblia diz que quando o profeta Iás escuta os passos, ela ainda está a caminho, ela ainda está chegando. Ou seja, ele não era cego de nascença. Ele ficou cego devido à sua idade avançada, porque a gente sabe que um cego, os seus outros sentidos são muito mais aguçados. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que ao ouvir os passos daquela mulher chegando, ele diz: entra, mulher de Jeroboão, porque estás disfarçada. Eu quero te dizer, querido, que o Deus que tem o controle da sua vida, que olha a tua intimidade, que olha a sua busca, que olha a sua obediência, Ele vai revelar o disfarce da mulher de Jeroboão, as intenções de outras pessoas, de situações que querem colocar você em uma situação desfavorável. Um Deus querido que quando eu e você continua, independente da situação que eu e você esteja vivendo, você continua buscando a presença de Deus, obedecendo ao Senhor, Ele vai te revelar. Ele vai te mostrar a intenção, o disfarce, né, de situações, de pessoas na sua vida. Ele não vai deixar, querido, que o disfarce de pessoas, de fala, de situações te engane, te cause dano na tua vida. Não, querida. Nesta manhã, a terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus está sempre disposto, sempre alerta a desfazer o disfarce, a revelar os disfarces de pessoas, de situações que queiram se levantar contra a nossa vida. O Senhor que cuida de mim, o Senhor que cuida de você, Ele está alerta à intenção de outra pessoa, o disfarce de outras pessoas. Ele está dizendo assim: ó, eu revelo a você. Qual é o segredo para esta revelação? A confiança no Senhor, a busca em Deus, a santificação no Senhor, para que o Senhor, querido, se revele a cada dia em sua vida. A Bíblia vai mostrar que assim, quando aquela mulher chega e
o profeta diz assim: entre mulher de Jeroboão, por que estás disfarçada? Ah, querido, quantas vezes, né, às vezes, eu tenho muito temor, porque a Bíblia diz que a mesma medida que eu julgo, eu serei julgada. E muitas vezes eu peço muita confirmação a Deus quando eu vejo, às vezes, a atitude de pessoas, o que a pessoa faz, eu olho para a pessoa e o Senhor começa a revelar, na verdade, qual é a intenção que está por trás daquele disfarce. E eu sempre peço muita confirmação ao Senhor. E eu louvo a Deus que quando eu busco a presença de Deus e Ele se faz revelar. E aí a gente vê a intenção daquele disfarce, que muitas vezes quer nos causar dano para a nossa vida. Mas um Deus querido que está sempre alerta, um Deus que está sempre atento, né, para nos proteger dos disfarces, né, de pessoas, situações que se levantam para querer trazer dano para a nossa vida. Um Deus querido que quando Ele nos chama, quando chamou, como profeta, um Deus querido que estava cuidando, mas esse cuidado do Senhor, essa revelação de Deus também está, querido, numa condição de obediência ao Senhor. Querido, você vê que foi o próprio Senhor também que chamou o sacerdote Eli. Mas devido, ele já estava achando comum, já estava achando certo, né, o que os seus filhos estavam fazendo, a sua casa já estava em ruína. E o sacerdote ali não se põe, né, de pé, não se coloca em uma posição dizendo: não, filhos, aqui não, na casa do Senhor não, vocês não vão fazer isso não. Mas meio que ele deixou, né, foi empurrando, e o Senhor já não se agradava mais do que ele estava fazendo, daquela atitude. E o Senhor levanta o profeta Samuel, revela a ele, revela o que vai fazer, né, e o que vai colocar agora Samuel como profeta de Israel, estabelecer Samuel como profeta de Israel. Mas você precisa entender, querido, que eu e você precisa andar em intimidade com Deus, em comunhão com Deus, para que Deus revele. Ainda que, né, como chegou para ele, ela mesmo disfarçada, ele diz: olha, eu não tenho para você boas notícias, mas eu tenho mais notícia para você. Ou seja, um profeta querido que ele disse assim: eu vou dizer o que Deus mandou eu te revelar. Não o que você está esperando ouvir, o que você quer ouvir, né, que pensou que podia enganar a Deus e veio disfarçada com voz melosa, veio disfarçada com o seu jeito, veio disfarçada, né, de qualquer coisa. Querida, eu não sei qual foi o disfarce, porque eu sei que Deus está falando, né? Não estou saltando indireta para ninguém. Assim como Deus falou comigo, eu sei que Ele está falando aí com você, né? Que muitas vezes você não está conseguindo enxergar, né? Que existem pessoas que muitas vezes entrou na sua vida com disfarce, sabe, de querer fazer talvez você feliz, com disfarce de ser bonzinho, de ser isso, de ser aquilo. Mas o Deus querido que Ele cuida do profeta, Ele cuida daqueles que confiam nele, daqueles que buscam Ele, que tem uma intimidade com Ele. Deus começa a revelar, Deus tira o disfarce, Deus mostra, querido, quem é. E muitas vezes a gente quer até voltar para o vômito. Às vezes a gente quer até voltar, né, para aquela situação. A gente às vezes quer até ver se a gente dá um jeitinho, né? Quando Deus disse: eu tiro o disfarce, eu mostro o disfarce. E muitas vezes, querido, Deus vai usar a minha vida, a sua vida, para mostrar o disfarce
da mulher de Jeroboão, o disfarce da intenção de Jeroboão, né? Que disse para a mulher, vai lá, disfarça, vai lá pedir, né, a oração, vai lá pedir, né, a intercessão, leva aqui como essa oferta, mostra, segue aqui, porque quer saber a intenção, sabe, Deus conhece a intenção, mas aí quando você chega no lugar, quando você chega numa situação, ainda há profetas como Iás, né, que o Senhor revela e diz assim, eu sei qual foi a intenção desse culto, eu sei qual foi a intenção dessa fala, eu sei qual foi a intenção desse teu disfarce, porque eu sirvo a um Deus que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Pode até demorar, pode até vir com um disfarce de alguma coisa que no momento você não consegue enxergar. Sabe, Deus falou muito forte ao meu coração nessa palavra, para mim, né? Que o Senhor estava falando, filha, eu quero mais intimidade, eu quero mais busca, né? É sua, sabe? Eu quero, porque eu quero revelar a você os disfarces que pessoas, situações se levantam contra a sua vida. Eu quero, filha, que você esteja em alerta. Porque eu conheço, você não tem o poder, filha, de conhecer nem a intenção da mente e nem do coração, mas eu sou um Deus que eu velo por sua vida. Nessa manhã, querido, assim como Deus falou comigo, que essa palavra também seja uma palavra de alerta. Não que você agora vai ficar, né, que a intenção da palavra não foi essa. Deixa eu ver quem está disfarçado. Fulano está disfarçado e agora tem mania de perseguição. Não. A palavra tem um foco, querido, de mostrar que aquele que anda com fidelidade no Senhor, aquele que anda com a vida no altar, aquele que continua em obediência ao Senhor, pode vir os disfarces que vier, o Senhor vai te revelar, o Senhor vai te mostrar, porque Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que mostra para você o cuidado dele na sua vida. Que você não possa distorcer essa palavra, que não leve para o seu pessoal, mas que você possa refletir, né? Assim como foi também revelada nessa passagem, foi mostrada a intenção de Jeroboão. Foi revelado também que Deus estava desagradando do que Jeroboão estava fazendo e era uma oportunidade que o Senhor estava dando. Se Jeroboão, querido, dissesse, eu me arrependo, né? Eu me volto para Deus, eu volto meu coração, o Senhor, que é um Deus misericordioso, usaria da sua misericórdia sobre a vida dele. Mas ele não quis, porque deixa bem claro que o Senhor diz, você não fez como o meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos, que me amava, que me honrava. Sabe, é um alerta para mim e para você, de que a gente precisa estar atento, que quando Deus nos colocar em uma posição, quando Deus cumprir aquilo que a gente está, o nosso coração está guardado no Senhor, para que a gente não caia na mesma atitude de Jeroboão e ainda venha com a intenção disfarçada, porque veja, querido, ele reconhece, ele diz para a mulher dele, vai lá, porque assim como Deus revelou o meu reinado para Iás, para o profeta, você vai lá e ele vai revelar o que o Senhor pode fazer pelo nosso filho. Querido, ele estava reconhecendo, mas veja, ele estava tão cego no seu pecado, tão cego na sua desobediência, que ele manda a mulher dele se disfarçar. O Deus que revela ao profeta não ia revelar o disfarce. Um Deus que estava vendo que, ele reconhecia que era profeta, que Deus mostrava, que Deus falava, esqueceu que Deus também revelava a intenção, o disfarce dele.
Talvez se ele tivesse dito, vai assim mesmo, mulher, vai lá, consulta, porque olha, ele é um profeta de Deus. Ele falou, e eu estou aqui no reinado. Sei que eu estou andando, fazendo as coisas errado, reconheço. Mas vai lá pedir, né, a misericórdia de Deus, pedir que o Senhor haja. Não, mas qual foi a intenção dele? Continuar em desobediência e ainda aí colocar em ação, né, o pensamento, o desejo do coração de querer disfarçar, de querer arrumar uma emboscada, arrumar uma situação para ver se o profeta cai. Mas o profeta que Deus revelou, que foi o profeta que falou do reinado, era o Deus que continuava a se revelar ao profeta, independente de ele estar avançado em idade e ter perdido a visão. Eu posso acreditar que Jeroboão sabia que ele já não enxergava ai, por isso que ele diz, vai disfarçado. Vai disfarçado. Ele não esperava que o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, revelasse a intenção dele, os planos dele, o disfarce dele. Isso ele não esperava, porque talvez na mente dele ele estava vendo só, enxergando o homem, agora está cego. Agora vai ser fácil, né, de passar a mão, de fazer, né, algo. Mas o Deus que cuida do profeta, o Deus que cuida de mim e de você, em todo o momento, quando o nosso coração está derramado e está em obediência ao Senhor, o Senhor revela a intenção, o disfarce de alguém. E eu quero te dizer que o Senhor vai revelar a você, se você estiver em comunhão com Ele, em confiança com Ele, Ele vai revelar os disfarces da vida, que muitas vezes quer, nesse disfarce, te tirar do caminho, te afastar, sabe, do lugar, da direção que Deus está conduzindo você. Como muitas vezes pessoas estão cegas sobre isso. Às vezes não consegue enxergar e nem entender o que o Espírito Santo de Deus, porque não só foi isso que o Espírito Santo de Deus falou comigo, foi algo tão além, né, tão profundo que o Senhor falou comigo, mas Ele revelou para mim. Sabe, disfarces, querido, quantas vezes, né, vem situações, pessoas, coisas disfarçadas em nossa vida. Sabe, eu me lembrei, por exemplo, uma vez que uma determinada empresa me chamou e eu ia trabalhar de domingo a domingo, mas se você vê o disfarce que veio de um salário excelente, um plano de saúde excelente, né? A empresa muito conhecida, multinacional, o disfarce. Porque, querida, veja, imagine trabalhar domingo a domingo. Qual era o momento com Deus, com a minha família? Por mais que a gente diga, não, mas eu vou conseguir, eu vou me acordar bem cedo, mas eu vou te dizer que o horário, até o horário é desfavorável. E eu quero dizer que como ser humano, tanto como você, não, querida, a gente precisa estar com cuidado, com alerta. Não, mas aí eu me acordo mais cedo. Não, mas quando eu tiver no ônibus, mas quando eu tiver nisso, eu vou fazer. E você sabe que no dia a dia, muitas vezes você vai colocar a justificativa de cansado, fora, não tem tempo, está corrido. E a gente precisa estar, né, atento. E eu me lembro que quando Deus, né, me mostrou esse disfarce, né, que de todas essas qualidades, mas essas bondades iriam me afastar de uma comunhão, de uma intimidade com Deus, eu disse, não quero, eu prefiro, né, ter o nada, mas ter tudo com Deus, né, do que ter tudo e não ter nada, porque não tem a comunhão, a intimidade com o Senhor Jesus. Que nessa manhã você possa refletir nessa palavra, porque a intenção de Deus mostrar o disfarce também era te chamar, te conduzir para o lugar da obediência,
Que você tenha um excelente dia. Que a mão do Senhor obedeça. Não deixa que o disfarce, né, do inimigo querendo dizer assim, nossa, ela está saltando indireta, não me atingiu, ou me atingiu, né, assim. Mas olha como o cuidado de Deus, olha como um Deus zeloso que está convidando você, que está falando para você, mas porque Ele te ama, não porque Ele está o tempo todo te julgando, mas porque Ele está cuidando de você, porque Ele está te alertando, porque Ele conhece a intenção do teu coração e também conhece a intenção do coração daquele que querem vir disfarçado para querer te tirar do caminho. Quantas vezes você não vê pessoas, querido, que tipo, ou tem namorado, ou ou estão esperando, né? Um casamento, e aí vem alguém disfarçado. Não, mas fulano, ele não é crente, não é salvo ainda, mas você vê, ele é tão bonzinho, ele me faz isso, ele me dá isso, aquele disfarce. E quando você vê, você está se afastando do caminho do Senhor. Quantas vezes, querido, mas fulano não é crente, mas pense como a pessoa é legal, como a pessoa é isso e aquilo. Cuidado com os disfarces que querem, né, te colocar numa emboscada para te tirar da presença de Deus, da intimidade que o Senhor, né, tem com você e você para com o Senhor. Fique em alerta, desperta, porque nesta manhã o Senhor está dizendo, eu vou revelar os disfarces, porque eu conheço o teu coração, eu tenho visto que você tem andado me buscando e na minha presença, e por isso eu cuido de você. Que Deus abençoe. Um beijo no coração, né? Que você seja um agente abençoador e transmita essa palavra para as pessoas que muitas vezes, às vezes está desapercebido com os disfarces, com as artimanhas que o inimigo quer colocar, né, na nossa vida. Só para finalizar, porque eu lembro, né, de uma pessoa que era evangélica e daí ela estava orando, pedindo ao Senhor uma porta de emprego. E eu me lembro que ela falou para mim, Deus abriu uma porta de emprego para mim, de eu passar jogo do bicho, né? E eu muito convicta, né, do que a palavra me ensina. Eu disse, essa porta não foi de Deus, não, para a tua vida, tenho certeza. Aí ela, não, mas foi porque o horário é bom e eu posso pegar a Bíblia e ficar lendo enquanto eu estou passando o bicho e tal. Eu disse, olha, não é do Senhor, mas eu vou orar para Deus abrir uma porta, Deus abrir uma porta para você. E eu lembro, querida, que ela já tinha começado, né, dizendo que era de Deus, e na primeira semana mesmo ela já tinha sido assaltada. E eu fiquei, porque Deus sabe do meu coração, e eu comecei a orar, dizendo, Deus, né, mostra a tua serva que não foi o Senhor que deu, não que eu pedi para ela ser assaltada não, tá certo? Eu pedi para que o Senhor mostrasse que tipo, não era de Deus, que Deus ia mostrar uma porta, ia abrir uma porta para ela. E eu lembro, querida, que eu estava orando, e daí, numa empresa, em um hospital, ela foi chamada para trabalhar, né, assim, e eu me lembro também que ela reconheceu, e ela disse, me perdoe, né, assim, por eu falar, que ela ainda foi falar mal de mim para algumas outras pessoas, e a minha intenção foi, porque, querido Deus, Ele não se contradiz, os disfarces que vêm do inimigo para as nossas vidas, para querer causar dano na nossa vida, mas a gente precisa estar em alerta. Nem tudo aquilo que reluz, nem tudo aquilo que brilha, né, é ouro. Muitas vezes tem até disfarce de um banho de ouro, né? Tem, eu estou esquecida agora como diz, folheado, né? Ou seja, é só uma capa, é só um disfarce, mas na verdade não é ouro. Quantas vezes, né, você não vê pessoas, né, assim, não percebendo os disfarces, as situações que se levantam, né, contra a nossa vida. Mas um Deus querido que nos revela, que cuida de nós, Ele está cuidando de mim e de você. Um beijo, um excelente dia.